Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai falar de uma classe especial de compostos químicos que são os ácidos. Pois bem, quem nunca chupou um limãozinho e fez aquela cara esquisita, que é a experiência do sabor azedo, né? Quando a gente entra em contato com os alimentos que tem esses ácidos, essas substâncias especiais que dão esse sabor azedo. Então, de certa forma, a gente tem uma certa referência no dia a dia, cotidiana, do que são os ácidos, não é verdade? Na alimentação, né? Existem muitos alimentos ou preparos que têm um sabor azedo e também a gente tem, de certa forma, um entendimento de que os ácidos podem ser perigosos ou corrosivos, né? Acho que a gente já ouviu falar dos ácidos em alguma vez na vida. Pois bem, agora a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais sistematizada, né? E como é que a química entende como se dá esses efeitos, né? E como é a composição química dos ácidos. Vamos lá. Bom, então assim, de forma geral, existe uma classificação a grosso modo, na química, em relação aos compostos. Os compostos, eles normalmente são classificados como compostos inorgânicos, tá? Os compostos inorgânicos, eles são assim relacionados porque não estavam, a princípio, diretamente associados, né, aos seres vivos. Então, para isso, se criou uma química associada à biologia, né, aos seres vivos. Então, as plantas, os animais, e observou-se que existia uma universalidade de compostos que possuem carbono. Então, o estudo dos compostos que têm carbono fica dentro, né, daquilo que a gente chama química orgânica. Esse nome orgânica veio como origem lá nos seres vivos, então a química dos organismos vivos associada aos estudos de compostos de carbono. E todos os outros compostos são estudados então na química inorgânica, tá? Essa é uma divisão assim bem simplista, né, dos compostos químicos, mas para esse momento ela vai ser bastante útil, né? Então, por exemplo, quando você estuda um mineral como esse lindo, maravilhoso, né, bauxita, hematita, é, esses minerais, eles são agrupados, são estudados dentro da química inorgânica, tá bom? Então vamos lá. Bom, então existem vários tipos de compostos inorgânicos, né? A gente vai usar a palavra na química funções. Funções são famílias de compostos que têm características físico-químicas similares. Então, algo na estrutura desse composto faz com que eles sejam agrupados dentro de uma família. Então, esse termo função, a partir de agora, no contexto da química, ele representa a família de compostos, grupos de compostos. Então, por exemplo, nós temos a família dos compostos que são considerados ácidos. Tem as bases ou hidróxidos, tem os sais, os óxidos, hidretos, superóxidos. E tem outras funções inorgânicas que a gente acaba não estudando no ensino médio, mas que também são importantes. Bom, no ensino médio a gente se dedica mais a estudar os ácidos, bases, sais e óxidos. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que função química é um grupo de compostos com algumas características químicas em comum. Então, para uma molécula ser chamada de ácido, ela tem que ter, por exemplo, um hidrogênio que se ioniza, né? E esse hidrogênio ele tem um caráter corrosivo. Então, essas são características químicas típicas dos ácidos, né? Os ácidos são compostos moleculares, os sais são compostos iônicos. Então, assim, cada grupo desse, cada função química dessa tem uma característica química em comum que faz com que a gente permita agrupá-los dentro dessas classificações, tá? E agora a gente vai dar uma atenção especial nesse grupo aqui dos ácidos. Bom, então a gente pode fazer uma definição operacional dos ácidos no sentido de sem falar de teoria, né, como é que seria a composição química dos ácidos, a definição operacional é como é que a gente observa ou compreende, ou quais os resultados que os ácidos dão nos materiais ou né, no nosso paladar. Então, isso é uma definição operacional, ou seja, no dia a dia, na prática, qual é a cara dos ácidos, que características eles têm? Bom,
Então, os ácidos eles têm sabor azedo e eles também têm um poder corrosivo. É claro que o poder corrosivo dos ácidos não é universal, ou seja, não são todos os compostos que podem ser corroídos pelo ácido, mas eles são capazes de corroer vários compostos. Então, se atribui muito esse caráter corrosivo aos ácidos, né? Por exemplo, se você tiver uma barra metálica de ferro e jogar um ácido lá, esse ácido é capaz de corroer essa barra metálica, tá? Bom, então, só lembrando que, apesar de que os ácidos dão um sabor azedo na língua, a gente não pode provar todos os ácidos, né? Se você está num laboratório de química, você não deve provar uma substância para entender que ela é ácida, né? Existem outros mecanismos que a gente consegue inferir ou determinar que uma substância é ácida no laboratório, sem prová-las, né? Então, na verdade, a gente só prova a acidez dos alimentos e bebidas ácidas, mas nunca de produtos químicos de laboratório. Bom, tem um cara especial, que é esse químico sueco Svante Arrhenius. Então, ele fez uma definição teórica dos ácidos, né? E olha só que interessante. Então, os ácidos são compostos moleculares, portanto, né, ligação covalente, com um hidrogênio ou mais na fórmula. Então, os ácidos eles têm hidrogênio na fórmula. Quando misturados em água, eles reagem produzindo cátions H3 ou mais, que são chamados de cátions hidroxônio ou hidrônio. Esta reação ela é chamada então de ionização. Por que ionização? Porque produção de íons. Então, olha só, um exemplo, né? Esse daqui é o ácido clorídrico, e ele vai reagir com a água. Então, a definição de Arrhenius para ácidos é sempre assim. Ele tem hidrogênio ionizável na fórmula, está aqui o hidrogênio na fórmula. E detalhe, todos os ácidos são escritos com hidrogênio à esquerda da fórmula. Então, isso é uma convenção para as fórmulas químicas dos ácidos. Esse composto é molecular, portanto não tem cargas, né? Aí ele, se misturado com a água, reage com a água. E nessa reação, observe que a água é H2O, este hidrogênio aqui, ele sai do cloro e passa a compor um íon com a água, formando H3O+. Daqui a pouco a gente vai ver com detalhes como se dá essa formação. E formando então um ânion Cl-. Veja, nós tínhamos reagentes, que são moléculas, o ácido clorídrico é uma molécula feita de ligação covalente, a água é uma molécula feita de ligação covalente, o cátion produzido é o H3O+, da associação da água com esse próton, e o ânion produzido é esse cloro que virou cloreto. Então veja, antes da reação química do ácido com a água, nós tínhamos moléculas neutras, sem cargas. Após a reação química, nós temos a produção de íons, né? Então, porque se produz íons, a gente chama essa reação de ionização, ou seja, uma reação que tem a produção de íons. Bom, vamos ver com mais detalhes como é que acontece essa reação de ionização. Bom, aqui a gente tem um ácido clorídrico, ele vai reagir então com a água, formando esse cátion hidroxônio ou hidrônio, nomes equivalentes, e o ânion cloreto. Bom, é justamente... Lembra que a gente falou que os ácidos, eles têm um sabor azedo e eles são corrosivos? Pois bem, é justamente este cátion hidroxônio ou hidrônio que é o responsável pela característica química mais importante dos ácidos, que é o sabor azedo e o poder corrosivo. Então, é isso aqui que tem o potencial de causar efeitos no sabor e também esse potencial reativo e corrosivo dos ácidos. E esse hidroxônio ou hidrônio, ele vem oriundo da reação deste hidrogênio aqui com a água. Por isso que a gente chama esse hidrogênio de ionizável, ou seja, em se misturando com a água, ele forma íons. Qual íon? O cátion hidroxônio. Bom, então aqui nós temos, de uma maneira bem simplificada, né, se a gente não tivesse mostrando na reação química a água, qual que é o nosso entendimento? O ácido clorídrico, ele tem uma ligação covalente, o hidrogênio com o cloro, e essa ligação ela se quebra,
formando o cátion H+, e o cloro menos, né? Então, o ácido clorídrico ele é um composto molecular neutro, o H+ é um cátion e o Cl- é um ânion. Então, aqui eu tinha um composto neutro, aqui eu tenho a formação de cargas, e essa reação é chamada de ionização. Veja, essa representação que nós estamos dando aqui, eu não representei a água nessa representação, mas ela está subentendida. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que este hidrogênio aqui, ó, ele vai se ionizar formando H+. Só que, na verdade, essa é uma reação simplificada, né? Ela não conta toda a verdade da reação. Esse hidrogênio, na verdade, ele se liga com a água, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aquele H+, que eu tinha mostrado, ele está ligado à água. Então, não é H+ exatamente, é H3O+. Bom, então, essa reação, vamos ver com mais detalhes agora? Olha só, aqui é o ácido clorídrico, essa é a fórmula eletrônica. Nós temos um elétron do hidrogênio, 7 elétrons no cloro, porque ele está no grupo 17. O cloro, estando no grupo 17, tendo 7 elétrons de valência, precisa compartilhar um elétron somente. O hidrogênio tem um elétron de valência, só compartilha um também. Então, essa molécula é estável, né? Temos um compartilhamento, um par de elétrons compartilhado. O que acontece? Quando isso for adicionado em água, essa ligação se desestabiliza, o hidrogênio fica doido de vontade de se ligar com a água e ele vai embora, sai da ligação do cloro. Só que o cloro, espertinho, ele pega este elétron para ele, né? Então o hidrogênio sai com elétron a menos. Então lembra, o elétron ele tem carga negativa. Se o hidrogênio perde este um elétron, ele fica positivo, né? Ele perdeu um elétron, ficou positivo. Quem é que ficou com um elétron do hidrogênio? Foi o cloro. Então, olha só, o cloro está com seus 7 elétrons, mais o hidrogênio que ele roubou, espertinho. E aí, o cloro ele vai ficar com carga negativa. E ele vai até mudar de nome, né? Aqui ele era o elemento químico cloro, e aqui ele passa a ser chamado de ânion cloreto. Né? Ânion tem carga negativa. Ânion cloreto é o nome dele. Aos poucos a gente vai aprender um pouquinho a consultar em tabelas os nomes desses ânions, tá? Então não se preocupe com nomenclatura, mas já estou dizendo que este ânion se chama cloreto. E esse cátion é o cátion H+, que a gente já viu que não é exatamente H+, mas aqui eu estou simplificando a reação química com a água. Não mostrei a água na reação, mas porque eu quero dar uma ênfase, né, a essa produção do H+, e a essa produção do Cl-. Então aqui nós temos novamente uma molécula neutra e aqui eu tenho produção de íons. E isso é chamado de reação de ionização. Pois bem, então aqui também é uma outra forma de ver isso, né? Nós temos a ligação do hidrogênio com o cloro. A partir da reação com a água, que não está mostrada aqui, eu tenho a separação do H+ e do cloro menos. E eu posso desenhar essa reação assim. 1 HCl, esse 1 é a quantidade de moléculas de HCl que foram utilizadas, formam, depois da reação, 1 H+, mais 1 Cl-. Tá? Então essa é uma reação química simplificada. Vejam, a reação é sempre com a água. Aqui eu não estou mostrando a água para facilitar a compreensão de que todo ácido libera esse H+, produzindo esse cátion H+, e forma ânions. Então, é uma reação de ionização que os ácidos produzem. Bom, aqui agora, né, a gente viu o esqueminha sem a água, e esse esqueminha simplificado, né, ele tá bom para representar o modelo dos ácidos, mas a gente já sabe que o modelo completo é a reação com a água. E a gente vai ver esse modelo agora. Olha só, aqui tem um ácido clorídrico, ele vai reagir então com a água, este hidrogênio ele sai na forma de H+, e ele vai se juntar então com a água. Olha aqui, ó, o hidrogênio na forma de H+, ele se junta com a água, se liga com a água. Né? Então, a água era H2O, passou a ser H3O. Né? E a carga positiva está aqui. Lembra que o hidrogênio veio com carga positiva. Ele perdeu um elétron para o cloro. Então, todo esse conjunto tem uma carga positiva mais 1. Né?
do fato do hidrogênio ter perdido um elétron para o cloro. E isso também produziu um cloreto negativo, cloro menos, tá? Então, o cloro está menos porque este cloro roubou um elétron do hidrogênio. O hidrogênio ficou mais porque ele perdeu um elétron para o cloro. O hidrogênio mais se liga com a água, formando o H3O+, e o cloro fica livrinho, formando o cloro menos. A representação dessa reação é assim. Então, um HCl mais uma água reage produzindo um H3O+, e um cloro menos. Então, esse tipo de reação química de ionização dos ácidos, esse padrão completo de reação, é importante que vocês aprendam, né, e pratiquem a elaboração desse tipo de reação, né? A gente vai se habituar. Bom, aqui então, o que nós temos? Um outro ácido. Agora é o ácido sulfídrico, H2S. Perceba, o ácido sulfídrico ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, cada um desse hidrogênio ionizável precisa se ligar com uma água. Como eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis, eu vou precisar de 2 águas para reação. Então, este hidrogênio se liga com a água, formando H3O+. O outro hidrogênio também se liga com outra molécula de água, formando também H3O+. E o enxofre, veja, para cada hidrogênio ionizável, o hidrogênio sempre sai perdendo um elétron. Então, este hidrogênio sai deixando um elétron com enxofre. Este hidrogênio sai deixando outro elétron com enxofre. E, no final das contas, o enxofre, porque ele tinha 2 hidrogênios ligados a ele, ele ganha 2 elétrons. E quem ganha 2 elétrons a mais do que tinha antes, fica com carga negativa S-2. Então, o enxofre ficou com carga negativa S-2, chamado de ânion sulfeto. Bom, aqui agora a gente tem a reação química, né, descrita, a gente tem o ácido sulfídrico. Nós temos a necessidade, porque nós temos 2 hidrogênios ionizáveis, agora serão necessárias 2 águas, porque lembra, cada hidrogênio ionizável precisa de uma água. Se eu tenho 2, eu preciso de 2 águas. Bom, aqui a gente viu que formou 2 H3O+. Não formou 2 H3O+? Então, aqui eu escrevi 2 H3O+. E formou o ânion S-2. Esse é o ácido sulfídrico, essa é a água, esse é o cátion hidrônio e esse é o ânion sulfeto. Os nomes a gente tem tabelas, né? Não precisa decorar. A gente vai se familiarizando com os nomes aos poucos. Bom, agora a gente tem aqui o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, perceba, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Portanto, para cada hidrogênio ionizável, eu preciso de uma água. Se eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, eu preciso de 3 águas. Observe que a quantidade de água é exatamente a quantidade de hidrogênios ionizáveis que você vai precisar. Então, 2 hidrogênios ionizáveis, 2 águas. 3 hidrogênios ionizáveis, 3 águas. Quantos cátions hidroxônios ou hidrônios são produzidos? Exatamente a quantidade de hidrogênios ionizáveis que possui. Então, se tinha 3 hidrogênios ionizáveis, nós produziremos 3 cátions hidrônios. E, portanto, todo o resto da molécula original, que é o H3PO4, todo o resto, que é o PO4, vai ficar com uma carga negativa menos 3. Mas por que menos 3, professor? Porque cada um desses hidrogênios saiu da molécula, deixando um elétron para o PO4. Esse conjunto PO4 a gente chama de ânion fosfato. Então, esse ânion fosfato, o PO4, ele ganhou 3 elétrons ao perder os seus 3 hidrogênios ionizáveis. Então, ao ganhar 3 elétrons, ele fica com carga PO4 menos 3. Ele é um ânion. Então, esse é o ácido fosfórico, reage com a água, formando o cátion hidroxônio ou hidrônio e o ânion fosfato. Bom, então veja bem. Aqui
a gente tem a reação de novo do ácido clorídrico com a água, formando hidroxônio e cloreto. Mas aqui, olha só, o ácido clorídrico, neste caso, ele é um gás. Então você precisa borbulhar um gás na água para ter a reação química. A água, ela está líquida. Uma vez que teve a reação deste gás com a água líquida, nós temos a formação de cátions hidroxônios na forma aquosa, que quer dizer que eles estão dissolvidos na água, e a formação de ânions cloreto também na forma aquosa, que quer dizer que eles estão dissolvidos na água. Então, a reação dos ácidos em água é sempre água líquida, que eu vou representar com um L, entre parênteses, na reação. Esse AQ, ele é representado para dizer que este composto está dissolvido na água, em solução aquosa. E esse gás, esse G significa gás, ou seja, esse HCl é um gás e ele precisa ser borbulhado na água para reagir com água. Então, nos exercícios de ionização, a gente não sabe direito qual é o estado físico do ácido. Às vezes ele é sólido, às vezes líquido, às vezes gasoso. Então, isso aqui é dado. Mas, daqui para frente, é conhecido. Então, você, na hora de fazer uma reação de ionização, é importante colocar os estados físicos das substâncias. A água vai estar sempre líquida, porque é a água líquida que a gente mistura no ácido. Forma o cátion hidroxônio aquoso aqui e o cloreto aquoso também. Bom, então G a gente vai usar para representar os gases, L os líquidos, S os sólidos e aqui aquoso, o que quer dizer dissolvido na água. Bom, aquela reação completa de ionização, formando H3O+ com a água, ela pode ser simplificada, né? Então, existe a forma completa, que é o HCl reagindo com a água formando H3O+ e cloreto menos, mas eu posso também simplificar a reação, né? Eu posso usar as duas alternativas, tanto a completa quanto a simplificada. Mas, quando a gente escreve a simplificada, você tem que entender que, na verdade, a água ela não foi mostrada na reação, mas ela fica subentendida, porque a reação de ionização é sempre com relação à presença da água. Então, se você encontrar isso aqui no livro didático, no vestibular, ou se você quiser escrever a ionização desse jeito, você pode, está correto. Mas ela é a forma simplificada de uma reação completa com a água. Então, você nunca pode perder isso de vista. Essa reação simplificada, ela deixa subentendida que este ácido reage com a água, formando este H+, que na verdade se liga à água formando H3O+. Então, na forma simplificada é H+, na forma completa é H3O+. Por quê? Porque esse H+ está ligado com a água. Tudo bem? Bom, existe um conceito que é chamado de grau de ionização. Ele é um conceito bem relevante para a química, que é o seguinte. Então, imagina que você tenha um copo com um ácido, né? E esse ácido, nesse caso aqui é o ácido fluorídrico, e aí um copo de plástico, tá? Porque o ácido fluorídrico no vidro, ele corrói. Então tem que ser de plástico. Então você tem um copo de plástico com ácido fluorídrico, e esses hidrogênios aqui, eles estão querendo se ionizar. Uma vez que você mistura, né? Então nós temos 4 moléculas de ácido fluorídrico. Misturei ele com água, então agora esses hidrogênios eles vão se separar do flúor, né? Eles vão se ionizar. Mas, olha que interessante, nem todos os hidrogênios se separam imediatamente. Tem alguns hidrogênios que vão permanecer ligados ao flúor, tá? Outros vão se separar, vão se ionizar. Então, depois que teve a reação química com a água, pode ser que uma parte dos hidrogênios não se separe, não se ionize, fique grudadinho lá na outra parte do composto, por exemplo, hidrogênio grudado com flúor. Este se ionizou, este não se ionizou, este não se ionizou. Então, o grau de ionização, ele mostra o quanto de ionização houve naquela reação, né? Então, quando um ácido é misturado com água, nem todos os hidrogênios se ionizam. A proporção de partículas ionizadas em relação ao total de moléculas é chamada de grau de ionização. Então, veja, olha esse exemplo que bonitinho. Nós temos
4 moléculas de ácido, 2 delas se ionizaram, né? Então essa se ionizou, essa não se ionizou, essa não se ionizou. Então o grau de ionização, que é esse alfa, né, do alfabeto grego, esse azinho bonitinho, ele representa, né, essa relação matemática entre o número de partículas ionizadas. Nesse caso, qual é o número de partículas ionizadas? Ó, eu tenho 1 H+ ionizado, 2 H+ ionizado, então são 2. E qual que é o total de partículas? Eu tinha 4 ácidos. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho um total de 4 moléculas e só 2 se ionizaram. Então o grau de ionização é 2 sobre 4, que é igual a 0,5, que é igual a 50%. Vamos ao outro exemplo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partículas no total, 5 moléculas de ácido, e 1, 2, 3 delas se ionizaram. Então o grau de ionização vai ser 3 dividido por 5, que dá igual a 0,6, que é igual a 60%. Então veja, este ácido tem um grau de ionização de 60%. Este ácido tem um grau de ionização de 50%. Ou seja, lembra que a gente falou que quem confere o caráter reativo e corrosivo dos ácidos são justamente os H+ livres ionizados? Então, se este ácido tem uma maior proporção de H+ ionizado, significa que ele é um ácido mais forte, ele é um ácido que consegue reagir mais, é um ácido que produz mais sabor azedo, é um ácido que produz mais corrosividade. Por quê? Porque ele tem um grau de ionização maior. Tendo um grau de ionização maior, ele tem mais H+ livres ionizados, né? Este ácido ele é mais fraco do que este. Bom, isso serviu de base para a construção do conceito de força dos ácidos. Os ácidos são chamados de fortes ou fracos a depender do seu grau de ionização. Porque quem é que dá a força do ácido é o hidrogênio ionizado. Se o hidrogênio estiver ligado ao composto, à molécula, ele não faz estrago nenhum. Ele não é corrosivo, ele não é reativo. E o ácido vai ser considerado como fraco. Existem muitos ácidos fracos, que não têm um poder de corrosão tão grande, por exemplo. E aí eu preciso definir eles como fracos a partir do grau de ionização. Bom, então a força dos ácidos, né, a competência reativa e corrosiva dos ácidos, vem da quantidade de H+ ionizado desse ácido. Então ele é chamado de forte com grau de ionização maior que 50%. Ele é chamado de moderado com grau de ionização entre 5% e 50%. E ele é chamado de fraco com grau de ionização menor que 5%. Então vamos a alguns exemplos. O ácido fluorídrico ele tem um grau de ionização de 8%, ele é chamado de moderado. O ácido clorídrico de 92%, então ele é considerado um ácido forte. Por quê? Se o ácido clorídrico misturar com a água, 92% das moléculas vão estar ionizadas, liberando H3O+ no meio. E esse H3O+ livre é que dá a força desse ácido, dele ser corrosivo e reativo. O ácido cianídrico, ele tem um grau de ionização bem fraquinho, 0,008, portanto ele é um ácido fraco. A maior parte dos compostos estão na forma molecular, não ionizada. Então esse hidrogênio ele fica mais ligado com o CN, que é o cianeto. O ácido sulfúrico, 61% de grau de ionização, ele é chamado de forte. O ácido fosfórico, 27%, chamado de moderado. Veja, o grau de ionização determina a força de um ácido. Bom, e também tem uma classificação bem bonitinha dos ácidos em relação aos hidrogênios ionizáveis. O que são os hidrogênios ionizáveis? São aqueles hidrogênios que têm a capacidade de se transformarem em cátions, H3O+. Então, um ácido é chamado de monoácido quando ele só tem um hidrogênio ionizado. Por exemplo, o ácido cianídrico libera um H+, só tem um, ele é monoácido. Ele é chamado de diácido quando ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, ácido carbônico, que libera 2H+. Triácidos quando tem 3, ácido fosfórico, 3H+. Tetrácidos quando tem 4. Por exemplo, esse ácido que libera 4H+.
Então, novamente, existe uma classificação dos ácidos a partir da quantidade de hidrogênios ionizáveis. Eles podem ser monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos, a depender da quantidade de hidrogênios que pode formar cátions H+, ou H3O+. E existe uma classificação também em relação à composição, tá? Tem várias formas de classificar os ácidos, né? Forte, fraco, monoácido, diácido, e essa classificação ela é bastante utilizada também. E é o seguinte, é bem simples. Os ácidos que têm oxigênio na fórmula, como esses daqui, são chamados de oxiácidos. Os ácidos que não têm oxigênio na fórmula são chamados de hidrácidos, tá? É bem simples. Apareceu oxigênio, oxiácidos. Não tem oxigênio, hidrácidos. Por exemplo, ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, sulfídrico e fluorídrico. São todos hidrácidos. Então, ácido nítrico, carbônico, sulfúrico, são todos oxiácidos. Bom, como é que fica a nomenclatura, né? Os ácidos não oxigenados, os hidrácidos, a nomenclatura é bem simples. Então, você pega o nome aqui do elemento químico, então cloro, né? E você adiciona ácido, porque ele é um ácido, e esse cloro vai ser substituído por hídrico no final. Então, você tira o O do cloro e bota hídrico, então é ácido clorídrico. Todos os hidrácidos terminam com um hídrico no final. Ó, esse é o bromo, então é ácido bromídrico. Iodo, ácido iodídrico. Flúor, ácido fluorídrico. Tá vendo? Todos terminam com hídrico no final. O enxofre, ao invés de falar ácido enxofídrico, a gente fala ácido sulfídrico, porque os químicos emprestaram esse nome do latim. No latim, o enxofre é chamado de sulfur. Então, o nome ficou sulfídrico. Foi adaptado, tá bom? Mas a maioria dos outros nomes a gente usa o nome do ácido, é o nome do elemento em português mesmo. Bom, aqui são alguns exemplos de ácidos oxiácidos e com nominhos diferentes. Ácido clórico, sulfúrico, bórico, carbônico. E agora a gente vai ver como dá a nomenclatura para esses ácidos. Bom, então a nomenclatura do ácido vai depender da terminação do ânion. Lembra que todo ácido é um hidrogênio ligado a um grupo, e esse grupo, o hidrogênio forma cátion H+, e esse grupo forma ânion menos. Então, os ânions têm nomes. A partir de agora, a gente vai consultar tabelas de ânions para verificar os nomes dos ânions. Cada ânion já tem um nome. Então, se o ânion terminar em ato, o ácido correspondente vai terminar em ico. Exemplo, o CO3 2-, quando você procurar numa tabela de ânion, que está na internet, está nos livros de química, é bem fácil de achar, só digitar tabela de ânion no Google, você vai encontrar. Quando você procurar o ânion CO3 2-, você vai descobrir que o nome dele é carbonato, então terminou em ato. O ácido produzido com este ânion, ou seja, né, o H2CO3, então, se o ânion é carbonato, esse ato vira ico. Ó, ato no ânion vira ico no ácido. Então, é ácido carbônico. Carbonato, ácido carbônico. O ácido carbônico é o ácido formado com a junção de 2 hidrogênios com um CO3 2-. Por que 2 hidrogênios? Porque tá vendo que a carga do ânion é negativa, menos 2? Então, isso significa que você vai precisar de 2 hidrogênios H+ para formar o ácido carbônico. Então, por isso, 2 hidrogênios. Os ácidos cujo ânion correspondente termina em eto, eles têm a terminação do ácido em hídrico. A gente acabou de ver ácido sulfídrico, né? Por exemplo, esse é o iodeto, terminou em eto. O nome do ácido é ácido iodídrico. Os ácidos terminados em ito vão receber a terminação oso. Então, por exemplo, Cl- é o hipoclorito. O ácido formado com hipoclorito é chamado de ácido hipocloroso.
Bom, não se preocupem com isso, tem bastante informação aqui, é uma tabela de ânions. Essas tabelas vão estar sempre disponíveis para vocês utilizarem, né? Então, como eu falei, aqui a gente encontra os ânions e as terminações. Ó, esses são os ânions que terminaram em eto. Todo ânion terminado em eto produz ácidos terminados em hídrico. Então, é o ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico. Por quê? Porque os ânions eram fluoreto, cloreto, brometo e por aí vai. E esses são os hidrácidos, lembra? Já para os oxiácidos, eles podem terminar tanto em ito quanto em ato. Então, com o sulfito, você faz o ácido sulfuroso. Com o nitrito, você faz o ácido nitroso. Com o hipoclorito, você faz o ácido hipocloroso. Com o sulfato, você faz o ácido sulfúrico. Com o nitrato, o nítrico. Com o clorato, o clórico. E por aí vai. Então, para dar nomenclatura de ácidos, você sempre consulta o ânion do ácido correspondente. E aí você determina a terminação do nome do ácido em hídrico, oso ou ico. Vamos ver alguns exemplos agora. Bom, esse aqui é um ácido. Você determina que esse hidrogênio sendo ionizável, ele é H+. Se ele é H+, todo o restante é menos. Então, NO3-. Quando você procurar na tabela de ânion NO3-, você vai encontrar que esse ânion correspondente a este ácido, ele tem o nome de nitrato. Isso vai estar na tabela. Você vai consultar isso na tabela. Então, a terminação ato termina em ico no nome do ácido. Então, é ácido nítrico, tá? Então, veja, ato vira ico. Então, deste ácido, eu entendo que o ânion correspondente é NO3-. O nome desse NO3- é nitrato. Então, o nome do ácido vai ser ácido nítrico. Por quê? Você vai trocar o ato do ânion por ico no ácido. Nitrato forma ácido nítrico. Vamos para esse caso. Esse é o H3PO4. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, então é PO4 menos 3. Por que menos 3? Porque tem 3 hidrogênios ionizáveis. Cada hidrogênio sai do PO4 deixando um elétron. Então, como são 3 hidrogênios, serão 3 elétrons a mais que o PO4 vai ganhar. Então, vai ficar PO4 menos 3. Se você consultar esse cara na tabela de ânions, você vai descobrir que o nome dele é fosfato. Então, o ácido chama ácido fosfórico. Veja, aqui, por uma questão de ficar mais bonito na língua, não ficou ácido fósfico direto, né? Eles colocaram um OR aqui antes do ico para ficar mais bonitinho de falar. Então, o ácido fosfórico. Então, trocou o ato pelo ico e, nesse caso do ácido fosfórico, também foi colocado um OR aqui para deixar a palavra mais bonita de falar, tá? Então, novamente, H3PO4, o ânion correspondente é o PO4-3, ele tem o nome de fosfato, o nome do ácido vai ser ácido fosfórico. Então, o ato é trocado por ico e, neste caso em especial, ele ganhou essa partícula OR para ficar mais bonito de falar. Vamos a este exemplo. Então, aqui na verdade, aqui é o HClO. Está faltando um oxigênio aqui, me desculpe. Não é o HCl, não. Então, este HClO tem um oxigênio aqui, forma o ClO-. O ânion correspondente é o hipoclorito. Então, este ácido é chamado de ácido hipocloroso, porque o ito vira oso. Aqui é HClO, tem um oxigênio grudado aqui, tá? Desculpe pelo erro aí. Bom, agora sim o HCl, né? Então, aqui tem um oxigênio a mais, está errado. Aqui está correto. Então, o HCl, ele forma o ânion cloro-. E esse ânion tem o nome de cloreto. E o ácido é clorídrico. Lembra? O eto vira hídrico. Bom, agora a gente vai ver a propriedade de alguns ácidos especiais. Esse é o ácido carbônico, H2CO3. Né? Então, na respiração, a gente inspira gás oxigênio e expira gás carbônico. Então, na verdade, o gás carbônico exalado, ele veio do ácido carbônico. Né? A gente já vai ver isso. O ácido carbônico, quando a gente produz
gás carbônico nas células, esse gás ele reage com água e forma o ácido carbônico. Esse é o ácido carbônico. Olha que bonitinho. Tem um carbono, 3 hidrogênios e 2 hidrogênios ionizáveis. Esses hidrogênios aqui, eles formam H3 ou mais com água. Então, o ácido carbônico, ele se dissolve na água, formando H+, e o CO3, 2-. Essa é a reação de ionização. Só que, além da ionização, o ácido carbônico, ele também tem a capacidade de formar água e gás carbônico. Então, além da ionização, ele também pode produzir água e gás carbônico. E, então, eu posso juntar essas duas reações e dizer o seguinte. O H+ com o carbonato, os dois H+ com carbonato, podem formar o ácido carbônico. O ácido carbônico pode formar água e gás carbônico. Isso é muito bom porque as células produzem gás carbônico. O gás carbônico dentro das células reage com água, formando ácido carbônico que forma H+ e CO3- dissolvidos na água. Quando este sangue que tem H+ e CO3- estiver dissolvido na água chegar até o pulmão, isso aqui reage formando ácido carbônico, que reage formando água e CO2, que são justamente os materiais, as substâncias expelidas pelo pulmão. Então, o pulmão, na expiração, libera água e CO2. Olha que bonitinho. CO2 sai na expiração. Então, recapitulando, o ácido carbônico ele tem a capacidade de reagir formando água e gás carbônico e de reagir com a água formando H+ e CO3, 2-. Tá? Essa característica faz com que a gente possa representá-lo com um sinal de maior e menor dentro, né, do ácido carbônico, dizendo que ele é instável, ou seja, dificilmente ele fica na forma de ácido carbônico. Ou ele fica H+, ou ele se ioniza, ou ele forma água e gás carbônico. Tá? Então ele é um ácido instável. Bom, o ácido cianídrico é esse hidrogênio ligado ao CN. Ele está presente na mandioca brava, que não deve ser consumido em hipótese alguma, porque esse ácido ele é extremamente tóxico. Né? Ele se liga aqui à hemoglobina e a pessoa morre asfixiada. Então, se uma pessoa inventar de comer essa mandioca e não conhecer isso, ela pode ter uma alta ingestão de ácido cianídrico e ela pode vir a óbito, né? Porque esse ácido ele causa asfixia. E ele também foi utilizado, infelizmente, né, durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Os campos nazistas usavam, né, para exterminar os judeus e outras pessoas, usavam o Zyklon B, que era uma mistura, né, de substâncias químicas, dentre elas o ácido cianídrico, que matava, então, por asfixia. Bom, o ácido sulfúrico, ele é muito importante na produção industrial, ele é um ácido forte, ele é usado nos automóveis, como dentro da bateria chumbo ácido, então dentro da bateria tem esse ácido sulfúrico, ele é super importante. Esse ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, libera 2H+, e o sulfato, SO4, 2-. Então, o sulfato vira ácido sulfúrico. Aqui também a gente faz uma adaptação e colocou o R para ficar mais bonitinho de falar, tá? Então, tanto o ácido fosfórico quanto o sulfúrico tem OR e o R para ficar mais bonitinho de falar. Bom, o ácido fosfórico, ele também é muito usado na produção industrial, para fertilizantes e nos refrigerantes. Então, por exemplo, o refrigerante de cola tem ácido fosfórico para dar o sabor azedo. E esse ácido, justamente, ele faz muito mal aos dentes, aos ossos, né? E não recomendo utilizá-lo como alimento, tá? Bom, então ele tem 3 hidrogênios ionizáveis, aqui libera 3H+, o PO4 3-, chama fosfato, e o ácido é o ácido fosfórico. Novamente recebeu a partícula OR para ficar mais bonitinho de falar. E também existem alguns ácidos, né, que são super importantes na culinária, o ácido acético, que é o vinagre, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, o ácido lático, que é responsável pela fadiga muscular. Então, quando você produz muito exercício, o seu músculo produz ácido lático, esse ácido lático se acumula nos músculos e causa uma dor, né, e gera a fadiga muscular. São todos ácidos importantíssimos na saúde humana.
Olha que bonitinho, aqui está o ácido ascórbico, você não precisa se preocupar com essa complexidade dessa molécula, mas lembrar que a vitamina C, ou o ácido ascórbico, reage com a água produzindo H3 ou mais, né? Então ele é um ácido. A vitamina C é um ácido. Ela está presente em alimentos ácidos, como limão, laranja, mexerica, e ela é um nutriente essencial para a nossa saúde humana. E as pessoas que têm uma baixa ingestão crônica de ácido ascórbico ou vitamina C, na deficiência é gerada uma doença chamada de escorbuto, que dá sangramento, vermelhidão nas gengivas, partes arroxeadas no corpo. Então é uma doença bem complicada e que é corrigida com a ingestão de vitamina C ou de alimentos fontes de vitamina C, como frutas diversas, frutas cítricas, folhas verdes escuras, saladas, né? E é um ácido, um elemento absolutamente fundamental para a saúde humana. Olha que interessante, né? Então aqui nós temos vários alimentos que têm ácido ascórbico. Então não é só em frutas, né? Tem na mexerica. Aqui está a quantidade de vitamina C em miligramas por 100 gramas de alimento. Então a mexerica Rio é campeã, né? Ela tem 112 miligramas de ácido de vitamina C, ou ácido ascórbico, por 100 gramas de mexerica. O pimentão verde também tem, couve e manteiga, veja, não são só frutas que têm vitamina C. As saladas, as folhas também têm vitamina C. Olha a couve, tem 96 miligramas, tem bastante vitamina C na couve. Mamão papaya tem bastante, goiaba, kiwi, manga, laranja, repolho, limão. Observem, brócolis, couve-flor, batata, alho. Observem que a vitamina C não está só nas frutas cítricas, né? A manga, que é uma fruta doce, relativamente doce, o mamão também, tem uma grande quantidade de vitamina C. Então, goiaba, mamão, couve. Então é isso. Eu espero que vocês estejam bem, né? Estudando bastante, que é importante. E que vocês tenham gostado da aula também, tá? Comam sempre legumes, verduras, frutas, para ter a quantidade de vitamina C suficiente para não chegar a desenvolver o escorbuto. Então tá, bons estudos para vocês, nos vemos em breve. Até mais, tchau, tchau.